Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de literatura, a nossa lista de 10 livros, a série dos 10 livros fundamentais, 10 livros essenciais, aquela listinha justa dos 10 livros. Podem enviar inclusive dicas dos 10 livros aqui na descrição, no Facebook, etc. E hoje vamos comentar a lista enviada pela Poliana Nunes Ramalho, que ela é mestre em literatura comparada, vai falar de literatura alemã, literatura brasileira, prosa, romance, contos. Então vamos começar essa lista dos 10 livros. Começando do século XVIII para o século XIX, o Von Goethe, Fausto I, Fausto II, que vocês sabem, já comentei aqui algumas vezes, vamos comentar depois, é um teatro, né, um teatro épico, religioso, em versos, né, e é uma literatura interessantíssima, porque ele vai falar da Idade Média até a época do Iluminismo. E vai, claro, falar de mitologias, né? Principalmente mitologia grega, grego-romana. E é o Fausto I, Fausto II, que foi escrito durante toda a vida do autor, né? Ele foi escrevendo ao longo de 60 anos essa obra. E tem um arco, que é o Fausto I, né? Que a gente menciona agora o Fausto, né? Vai sofrer a danação eterna, mas ele é redimido no Fausto II. Então não deixem de ler. Depois nós vamos comentar quando falar mais uma parte da literatura e religião, né, que é uma série que fala sobre livros que comentam religião. Então é bom conhecer um pouco de Idade Média, né, igual Humberto Eco, nós lemos lá O Nome da Rosa, porque tem muita coisa de Idade Média e, claro, que tem muita coisa de mitologia antiga, né, Grécia clássica. E ele gosta muito de fazer essas paródias, misturar mitologia nórdica, né. Tem muita coisa de mitologia nórdica e muita coisa de mitologia em geral. É assim, muita erudição, né? Fora o trabalho poético, né? O trabalho assim, estético da obra e esses contextos, esses enredos, né? A figura do Mefisto também, que é sensacional, a criação desse... É um diabo meio malas artes, né? Então fica a dica de literatura alemã, de teatro, poesia, Goethe. Próxima obra também na região germânica, lá, né? Vamos falar do Rainer Maria Rilke, que é um poeta que todo mundo conhece, né? A poesia do Rilke, que é a poesia simbolista, uma poesia intimista, né? Introspectiva, e é uma poesia mística também, né? Ou seja, a relação do homem com a divindade, a relação do homem com a espiritualidade. Então, assim, fora a qualidade poética, né, dos versos, a sonoridade, trabalha muito isso. É bem simbolista por isso, porque para o simbolista interessa muito a sonoridade, né? O trabalho estético, lembra do Mallarmé, né? Do Rimbaud. E fora as imagens, tem muita coisa enigmática. Não vou dizer que eu entendo todas as poesias do Rilke, não, né? Que ele trabalha muito essas sinestesias, né? Então, muitas vezes o verso é para você sentir, né? Como é que você explica o verso, né? Então, ele trabalha muito a poesia religiosa, influenciou aqui o Vinícius de Moraes, né? A Cecília Meirelles, todos foram influenciados no Brasil pela poesia. E tem aquele livro, né? Cartas a um Jovem Poeta, né? Muita gente lê, que é um livro ali que ele mostra como é que você faz poesia, né? A poesia não é só um trabalho estético, é um trabalho de evolução espiritual também, né? É um contato com inspiração. Ele tem um pouco de romantismo também, o Rilke, assim, né? Aquela ideia de que o poeta é um inspirado, iluminado, né? E tem contato com forças além da matéria, sei lá, uma coisa assim. Até porque é místico, né? Então fica a dica aí. Livro das Horas, Rainer Maria Rilke. Continuando os 10 livros fundamentais. Continuando lá na língua alemã, o Franz Kafka, o Processo, né? Franz Kafka, que era um judeu na República Tcheca e que escrevia em alemão, né? Então imagina o deslocamento dele, né? Ele era um judeu, estava vivendo em Praga, território tcheco, que estava no Império Austro-Húngaro, que falava alemão. Então imagina a quantidade de referências eruditas que ele tinha, né? Cultura judaica, cultura austro-húngara, né? A língua alemã. Então interessante. O processo é difícil resumir, né? Vamos fazer um resumo do processo, 5 minutos é complicado, né? Vou até fazer um vídeo sobre o processo, mas o processo é basicamente fazer uma acusação ao Joseph K. E ele fica tentando entender, mas quem que me acusou, né? Quem que me acusou, de que eu sou acusado? E quanto mais ele vai procurar as autoridades, mais complicado fica, porque ele, em vez de entender, mais complica a situação dele, né? As autoridades acham que ele está questionando a denúncia, questionando o processo. Se você está procurando provar a sua inocência, como é que você vai provar a sua inocência? Na verdade, eles tinham que provar a culpa dele, né? Ele tem que provar que é inocente, para você ver. Então, na verdade, é um labirinto do judiciário, do processo burocrático, é o resumo do Kafka, né? Basicamente isso, ou seja, ele entra num labirinto de autoexplicação
e começa a desconfiar de todas as pessoas ao redor, e todas as pessoas ao redor começam a desconfiar dele, porque se ele é um homem processado, então culpa ele tem no cartório, né? Então as pessoas começam a se afastar dele, começam a ser julgado, né? Aquelas pessoas que tratavam ele bem na rua começam a virar a cara, pô, esse cara é um processado, esse cara deve ter alguma culpa, né? Então é um processo sobre a culpa. Ele começa a internalizar essa culpa, porque falaram que ele está sofrendo um processo, né? Então ele começa a achar, então alguma coisa eu fiz, né? Alguma coisa eu fiz, e ele começa a carregar essa culpa. Pessoas fazem a leitura, né, igual o Harold Bloom, a questão da culpa judaica, né? Pessoal, a cultura judaico-cristã é muito carregada com essa da culpa. Então o Joseph K. ele passa a sentir culpado por um crime que ele não cometeu, porque estão falando que ele cometeu, né? Então, como é que você vai contra Vox Populi e Vox Dei, né? Então aí fica a dica de literatura em língua alemã, O Processo, Franz Kafka. Próxima obra, poesia brasileira, Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, que é aquela poesia que vem ali, né, a tradição simbolista do século XIX, e foi convertido para o modernismo, né? Então acabou que Manuel Bandeira se tornou o nome do modernismo, né, junto com o caso do Drummond de Andrade, que também vão ver na lista aqui. E aí, meus poemas preferidos é a poesia assim, selecionada pelo próprio Manuel Bandeira, que tem várias épocas, né? Manuel Bandeira tem várias épocas, assim, ele chega até ao concretismo, né? Ele achou que ia viver pouco, mas viveu muito, né? Então ele faz uma poesia modernista, depois faz uma poesia meio Murilo Mendes, depois faz uma poesia meio concretismo, né? Então ele sempre aquele estilo dele de pegar a coisa da realidade, né? Ele parte de coisa, até recorte de jornal, assim, notícia de jornal. Então ele tem uma poesia bem prosaica, no sentido de não é um tema muito elevado, apesar que ele faz poesias elevadas também, mas é um tema que ele pega assim do folclore, da cantigas populares, né? Então é interessante, isso é um nome que começou com a poesia bem rebuscada, bem simbolista, e foi convertido ao modernismo e virou o ícone do modernismo, que é o Manuel Bandeira, né? Então fica aí a leitura, Manuel Bandeira, meus poemas preferidos. Poesia brasileira, não pode faltar o Carlos Drummond de Andrade, né? Na lista está o Claro Enigma. O Claro Enigma não tem livro físico aqui, mas o Claro Enigma está nessa coleção. Fica a dica aqui, ó, 100 poemas, né? Esta edição 100 poemas, Carlos Drummond de Andrade. Então, o Claro Enigma, que vem depois daquela fase da Rosa do Povo, é uma poesia mais intimista, né? Mais simbólica, assim, é difícil de catalogar porque tem aquela primeira fase do Drummond, né? Que é uma fase mais irônica, depois política, e Claro Enigma em diante ele vai fazer uma poesia mais metafísica, né? Então é uma poesia que fala da poesia também, né? A questão o que é ser poeta, o que é produzir poesia, a poesia falando de poesia, inclusive essa onda metapoética, né? A metapoema, depois da geração de 45, né? O soneto voltou, então o pessoal voltou a falar de poesia falando de poesia, né? Então tem muita tradição até hoje, vários poetas que falam sobre fazer poesia, né? Então você tem os poemas Legado, Pergunta em Forma de Cavalo Marinho, você tem Sonetinho do Fausto Fernando Pessoa, que é aquele que falava, né? Poeta um fingidor. Você tem Memória, Oficina Irritada, né? Quero compor um soneto duro, como poeta algum ousar escrever. Então ele começa a falar do próprio ato de fazer poesia, né? Entre os ser e as coisas, Canção para o Álbum de Moça, né? Então há um varão que acaba de nascer. Então ele faz uma poesia assim que é mais intimista, ó, o chamado, permanência, encontro. Então são todas as poesias que você encontra. A mesa, foi famosíssimo, né? São todos os poemas que você encontra na edição do Claro Enigma, né? Então fica a dica. A poesia do Carlos Drummond de Andrade, A Máquina do Mundo, também clássica. A Máquina do Mundo é um diálogo com Camões, né? Aquela famoso, conhecido como, né? Ou relacionado, catalogado, estimado como o maior poema da língua portuguesa no Brasil, que é A Máquina do Mundo, Carlos Drummond de Andrade. E tem outro do Drummond que é mais crônica, né? Mais contos, que é As Palavras que Ninguém Diz, né? É mais fácil, né? Assim, pode ser usado até com um público juvenil, terceiro ciclo, você pode trabalhar também essa matéria. Que trabalha muita crônica, né? Crônicas, a gente já vê crônicas e contos do Fernando Sabino também. Então, assim, é material que muitas vezes o Drummond escrevia para jornal, né? Então eles fizeram um apanhado ali e lançou aqui. É mais lúdico, né? Trabalho mais lúdico. Para quem quer conhecer a prosa do Carlos Drummond de Andrade, fica aqui a dica.
Próxima dica, já que falamos de crônicas, contos, é o Fernando Sabino. Fernando Sabino que começou também com a parte de prosa, de romance, escrevendo para jornal, né? Então, e tem o conto O Homem Nu, famosíssimo, o conto O Homem Nu, inclusive foi transformado em filme, né? Ele gosta dessas coisas inusitadas, né? A mulher do vizinho, companhia de viagem, né? Então ele faz essas crônicas do dia a dia. Ele pega uma coisa casual no meio da rua, né? Qualquer coisa para ele, né? Qualquer coisa para ele na rua, ele tem esse olhar sobre a realidade, né? Que coisas que parecem comum, banal, ele pega aquilo ali, né? Dá uma pinçada naquela cena e transforma numa crônica, né? Então é basicamente isso que o Rubem Braga também fazia muito isso, né? O Paulo Mendes Campos, que é da geração dele lá, o Puxar Angústia, né? A gente já falou em Encontro Marcado. Então é o pessoal que imortalizou a crônica, que a crônica era uma coisa para jornal, você fazia ele para o jornal e depois jogava fora, embrulhava peixe, né, que o pessoal fala. Mas aí o pessoal ia juntar isso, né, juntar inclusive as crônicas do Drummond, da Clarice Lispector, né, do Rubem Braga, do Rubem Fonseca, juntaram os contos, fizeram, né, antologias de contos. Então é uma coisa que começou despretensiosa, né? Não tinha, vamos fazer literatura no jornal? Ninguém pensou ali, vamos fazer literatura no jornal. Não, mas a crônica começou a ter um retorno, né? Um trabalho literário, né? E muitos foram reconhecidos mais pela crônica e conto que pelo romance, por exemplo. O Encontro Marcado é menos conhecido que a parte de contos e crônicas do Fernando Sabino, né? Então fica a dica, não perca essa edição aqui, ó, dos melhores contos, incluindo O Homem Nu, né? Seguindo a lista, temos 2 livros da Clarice Lispector, né, que dispensa apresentações, autora brasileira, sim, que é aquela prosa poética, é uma prosa intimista, é uma prosa assim, que o enredo está a favor, o enredo gira em torno da percepção da personagem, né, então não tem aquele painel, aquele narrador que sabe tudo, mas tem um narrador que está partindo da pessoa para fora, né? A gente vê isso em vários livros dela, que ela está preocupada mais com o fluxo de pensamento da personagem, e a partir disso que você vê o mundo. Muitas vezes você nem sabe onde está acontecendo, em que época, né? Ela não apresenta, isso aconteceu na época tal, no lugar tal. Ela não tem essa preocupação formalista, não. O formalismo dela é apenas poético, ou seja, ela quer mostrar, é igual a Virginia Woolf também, muitas vezes ela não fica preocupando com datações, com o nome de personagem, muitas vezes o nome de personagem, né? A menos que, igual no outro livro que não vamos comentar, tem uma coisa simbólica para o nome do personagem, mas isso aqui, ela está preocupada com, por exemplo, a Água Viva, né? A Água Viva está preocupada com esse fluxo de pensamento da vida, né? Minha simetria nos portais da igreja é concentrada, conseguida, mas não dogmática. É perpassada pela esperança de que 2 assimetrias encontrar-se-ão na simetria. Esta como solução terceira, a síntese. Então são reflexões que ela vai fazendo e são guiadas pela mente das personagens, né? Então, a Água Viva. E o outro livro é a Aprendizagem, o Livro dos Prazeres, que é o livro seguinte, que ali nós temos lá a professora, que é a Lorelei, ou seja, Lorelei é o nome de sereia, né? E o outro personagem, que é um professor também, que é o Ulisses, professor de filosofia. Eles estão num relacionamento amoroso, então tem essas idas e voltas do relacionamento amoroso. E o Ulisses é aquele cidadão lá que, baseado, né, na mitologia grega, na Ilíada, Odisseia, que ele vai lá ter que resistir ao canto das sereias, né? Então interessante a Lorelei, que é aquela sereia nórdica, lá a sereia da Alemanha, né? E ela vai ter um relacionamento com Ulisses, que é um homem que ouve o canto da sereia, mas não se deixa seduzir. Tem que estar uma passagem do Odisseia que é meio. Então ela faz essa questão, né? Na relação amorosa, quem está seduzindo quem, né? A mulher, como o ponto ali nevrálgico, que é a questão da mulher, né? Então a mulher está seduzindo, a mulher está se deixando seduzir, né? Então tem todos ela trabalha justamente esses entrelinhos do relacionamento amoroso, né? Então vamos para o último livro, que é um livro de romance, que eu já comentei em outros momentos aqui, que é para aquela lista dos clássicos brasileiros, né? Que é o Maíra, do Darcy Ribeiro. Maíra, do Darcy Ribeiro é um resgate da cultura indígena, nativa, né? Dos primeiros habitantes aqui do Brasil. E ele vai mostrar, assim, não é aquela literatura que a gente está acostumado do indígena lá do século XIX, não é o indígena idealizado, né? Eu já falei em outros vídeos que aqui o indígena
pesquisado, né? É uma vivência mesmo, tem as relações entre eles, relações familiares, né? E é claro que é a visão do homem branco, né? Não é escrito por um indígena igual nós temos hoje, a literatura feita pelos indígenas, né? Eu já comentei em outros vídeos, está surgindo toda uma literatura feita por professores, intelectuais dos povos nativos, né? Eles estão produzindo literatura deles, do ponto de vista deles. Claro que o Darcy Ribeiro é um branco, né? Mas ele tem toda a sensibilidade de estudar a cultura deles, né? Então o que ele fala aqui, todo o recorte que ele faz antropológico é histórico, né? É histórico, existe mesmo, né? Ele explica aqui como é que é composta as famílias, né? Então toda essa questão de antropologia está presente aqui fora, toda a questão dramática, né? A questão preocupação com o enredo da história, né? Um crime que acontece, uma morte que acontece, e isso é investigado, né? Então fica aqui a dica e vamos comentar depois mais detidamente ao prosseguirmos a série que vamos iniciar ainda, que é os clássicos brasileiros. Aguardem que vamos falar da Nélia Pinhon, né? Que nos deixou essa semana com o livro A República dos Sonhos, né? Então fica aí a dica da Poliana Nunes Ramalho, literatura alemã, literatura brasileira, poesia, contos, romance, teatro. Então, e fiquem à vontade para mandarem mais listas de 10 livros. Obrigado pela atenção e não se esqueçam de compartilhar.